Te dar outro exemplo, como eu disse, né? Agora a gente vai falar do movimento dos trabalhadores sem teto, né, mano? Mas o movimento de trabalhadores sem teto, né, é composto, né, na sua grande maioria, pessoas humildes, né, que ou estavam morando na casa de parentes, já está sendo humilhado por esses parentes, decidiu entrar no movimento. Aqueles trabalhadores que ganham muito pouco e gastavam grande parte do seu salário com aluguel. Tem uns caras que estão numa pobreza muito grande, que são prestes a virar morador de rua. E tem os guerreiros, né? E tem os guerreiros, às vezes o cara, né, tá sendo humilhado pelos parentes e é guerreiro e entrou num movimento, tá sendo escravizado pelo aluguel e entrou no movimento porque é guerreiro, tá ligado? Aquilo ali, você vê aquele acampamento ali de lona, você acha que tá todo mundo sofrendo, passando fome, passando, passando sede, né, passando necessidade. Não, mano. Ninguém ali tá sofrendo, não, mano. Num acampamento sem terra, sem teto, e da Frente Nacional de Luta, todo mundo ali tá lutando, mano. Ninguém não só tá lutando pela casa própria, tá lutando contra os banqueiros, contra os grandes fazendeiros, contra os grandes empresários, tá lutando contra a polícia, tá lutando contra os políticos, tá lutando contra os gringos, tá lutando contra a imprensa, tá ligado? Ninguém ali se sente pobre coitado, vítima do sistema. Se tem uma coisa que não tem no acampamento sem teto, é vítima do sistema. Todo mundo ali se sente guerreiro, né? Você entra num acampamento sem teto e você vê todo mundo com o olho brilhando, mano, contando história, fazendo plano pro futuro, as crianças brincando, tá ligado? Um acampamento sem teto é o quilombo moderno. Quilombo lá, que as comunidades dos negros que fugiam, criavam comunidades, né, para escapar da escravidão e tal. O acampamento sem teto, sem terra, da FNL, nada mais é que um quilombo moderno, né, mano? Né? Dito isso, mano, vamos falar do Boulos. Do famoso Guilherme Boulos. Mano, o Guilherme Boulos, mano, tem origem da classe média. Ele é da classe média, né? A família dele é da classe média, como a minha. Mas eu passei 31 dias no acampamento sem teto. E posso te garantir categoricamente, mano, de forma convicta, que o Guilherme Boulos já passou vários e vários e vários dias comendo só arroz e feijão porque não tinha carne nem verdura. Passou vários e vários dias, né, fazendo suas necessidades no pinico ou numa fossa. Passou vários e vários dias dormindo num barraco de lona que de dia esquenta igualzinho um micro-ondas, de noite faz frio igualzinho uma geladeira. Já passou vários dias tomando banho de balde. Passou vários dias, né, sem luz elétrica. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mano, você pode xingar o Guilherme Boulos de qualquer coisa, mano. De qualquer coisa, você pode questionar a orientação sexual dele, né, questionar a religião dele, o time de futebol dele. Você pode, né, questionar a ideologia dele. Você pode até xingar a mãe dele, que não tem nada a ver com a história. Você pode até xingar a mãe dele. Mas uma coisa que ninguém pode xingar o Boulos é dizer que ele é esquerda caviar, esquerda condomínio, esquerda iPhone. Não. O Guilherme Boulos, querendo ou não, por bem ou por mal, com, com, com sua vontade ou contra sua vontade, ele é guerreiro. O Guilherme Boulos é guerreiro e é mais guerreiro que muitos oficiais do Exército Brasileiro. Tem umas críticas com ele, né? Que ele é muito petista, né? Ele é do PSOL, mas ele quis fazer a federação do PSOL com o PT, que eu queria transformar o PSOL no puxadinho do PT e a rapaziada do PSOL não deixou. Mas ele é guerreiro. O primeiro contato, primeiro de tudo, mano, contato do MTST, né, do Sem Teto, com o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, eu tava, eu tava nesse dia, a gente tava fazendo
minha corrente política dentro do PSOL era Coletivo Luta Vermelha, que até acabou já essa corrente. A gente estava lá em 2011, no CONI, que é um centro comercial aqui, na sede de um sindicato, não me lembro qual foi o sindicato, mano. A gente tava lá, né, debatendo lá a revolução, como que a gente ia fazer revolução ali. Aí chega o Zezito. O Zezito era coordenador nacional do Sem Teto e veio fazer trabalho de base, né, em Brasília, mano. Pegaram o Zezito, mano, jogaram ele de paraquedas em Brasília. A única coisa que ele sabia de Brasília é que Brasília é a capital federal do Brasil. A única coisa que ele sabia. Aí o que ele fez? Ele foi nos movimentos sociais e tal, nos partidos, foi até na UNB, e um partido indicava outro movimento social, que indicava outro partido, que indicava outro movimento social, e pá, pá, pá. Aí ele apareceu lá, né? Fiquei até surpreso, assim, porque a gente não divulgou a reunião no Orkut, né? Contando a história do movimento, né? A ideologia do movimento, história de conquista, aquela coisa toda. Aí a gente falou, mano, beleza, mano, a gente gostou aí do seu movimento, que a gente puder fazer para ajudar você, é só ligar nós. Mano, Zezito é bom, mano. Zezito é um grande revolucionário. Ele foi lá em Braslândia, cidade satélite aqui de Brasília, uma cidade muito bonita, acho que na minha opinião é a cidade mais bonita, cidade satélite mais bonita de Brasília. Foi fazer trabalho de base, bater porta em porta. E 3 meses depois que o Zezito chegou naquela reunião lá do PSOL, o Tico Carneiro me liga, o companheiro, e Antônio, como que é, pai, é corintiano? Então, vai ter uma ação direta aí, a gente vai ocupar uma terra aí. Eu falei, quem, mano? Ele falou, você lembra daquele companheiro lá e tal, do Sem Teto? Então, ele que tá organizando aí. A gente foi ocupar um terreno lá na Braslândia, lógico, o objetivo final de todo acampamento do Sem Teto é a escritura da casa própria ou lote, né? Que em Brasília a gente usa muito lote, né? A gente gosta muito de lote, né? Mas naquele acampamento especial, nosso objetivo, né, a estratégia ali era começar a luta pela moradia das famílias que estavam do movimento e ganhar notoriedade, dizer que a gente existia, que o movimento Sem Teto em Brasília existia. Aí foi, a gente fez lá, a gente ocupou de madrugada, né, o terreno, e nesse tipo de ação, a primeira coisa que você faz, você tem de montar o acampamento o mais rápido possível, as barracas, a cozinha também, né? E tal, aí a gente sabia que não ia passar muito tempo lá, a gente não ia conseguir resistir muito tempo, passamos, acho que foi 2 dias, um dia e meio. Aí fomos lá para Coab, Coab não, Codab, que é o órgão responsável por moradia aqui no DF, passamos mais um dia lá e pronto, começou. E aí começou. Em 2012, o movimento dos trabalhadores sem teto mandou o Edson, o lendário Edson, né? né? Vinha aqui que era do coordenador para fazer uma outra ocupação, né? Para ajudar o Zezito aí. O Zezito é guerreiro, mano. Zezito, porra, mano. Zezito é guerreiro. Para fazer outra, eles fizeram o trabalho de base agora na Ceilândia. Ceilândia, a famosa Ceilândia, né? Onde o rap nasceu e pá, aquela coisa toda e pá. E eles chamaram a gente do Meia Corrente para participar da organização desse acampamento. E eu fui. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, meu irmão, é o seguinte, mano. Vamos travar guerra de movimento. É isso que a gente vai fazer. Travar guerra de movimento. A gente vai ocupar essa área aí de Ceilândia. Eles vão remover a gente. A gente já entra em outro terreno. Eles já entram num órgão público. Aí tira a gente desse órgão público. A gente já vai para outro órgão público. E vamos se movimentar, mano. Tá ligado? O segredo é, meu irmão, motivar os acampados, como a gente chamava os membros do Sem Teto, que não tinha nenhum cargo, né, na administração do movimento. Eu falei, mano, é para fazer o tempo todo discurso, passar o tempo todo discurso, palavra de ordem, chama alguém importante aí, um deputado aí, um cantor de rap aí, um pastor aí, chama como meu irmão, vamos chamar para trocar ideia, manter os companheiros motivados para fazer isso aí. Vamos comprar uma máquina de filmar, que nos telefones
não tinha essa tecnologia de filmar, né? Os telefones na época. E, meu irmão, e quem tiver com essa máquina tem de ser guerreiro, a polícia pode xingar, ameaçar, atirar, mas não pode parar de filmar, isso vai intimidar a polícia e não sei o quê, papapá. E foi assim que foi feito. Teve inclusive, nesse acampamento aí, nesse primeiro momento aí, o partido do PSTU, né? Ele participou da construção também do MTST aqui no DF, pelo menos no começo. Aí foi o Zé Maria, foi lá fazer, que é o presidente que era o presidente do PSTU, foi lá fazer o discurso, foi até candidato a presidente. Uma senadora do PSOL foi lá fazer um discurso, um padre, mano, fez uma cerimônia religiosa lá, nesse acampamento. Só que eu tinha arrumado uma confusão muito cabrosa, mano. Muito cabuloso com o coronel do 190. Coronel da PM responsável pelo 190, mano. A polícia quase me pegou, mano. Eu fiquei com muito medo da polícia. Não vou mentir, né, mano? Não vou mentir. Todo mundo tem medo. Até Carlos Marighella sentiu medo. E eu passei, tipo, 4 dias. Foi 4. Foi 4 dias em casa com medo de sair na rua. Só saí de casa porque acabou a comida, mano. Aí quando eu arrumo essa confusão e chego em casa com o cu na mão, o Chico Carneiro me manda uma mensagem pra mim, mano. Falou, ó, no celular, ação direta. Começou, porque já tinha um pré-pronto, um ponto já pré-definido de encontro e eu não fui. Eu não fui porque eu tava com medo da polícia. Aí o que que acontece? O que que acontece foi o seguinte, a gente fala porque eu era do movimento, né? Tava na organização também. A gente ocupou essa área na Ceilândia, passamos 2 dias, aí tiraram a gente, só que desacreditaram da gente. A gente foi bater no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Por muito pouco a gente não invade o Buriti. Só a gente não invadiu porque a liderança não deixou os acampados invadir e a polícia militar também, os policiais lá que estavam lá fazendo policiamento também, os caras tiveram presença de espírito lá. Os cara eram bons, os PM que estavam lá, e não deixou. Ele ficou 2 dias, 2 ou 3 dias, naquele gramado que tem na frente do Palácio do Buriti ali, que tem aquela estátua ali, meu irmão. Aí deslocaram a gente, né? Removeram a gente. Foi até o governador Agnello, que era do PT, né? Já pediu remoção lá e removeram. Só que aí a polícia já estava mais esperta com nós e foi escoltando um ônibus. Tinha um ônibus, aí na frente do ônibus tinha uma viatura e atrás do ônibus tinha outra viatura. Aí estava andando ali pelo centro de Brasília. Teve um companheiro que estava de carro, que ele não fechou a viatura de trás. Ele, tipo, deu uma atrapalhada. Ele atrapalhou a viatura de trás. O motorista deu seta para a esquerda e entrou na direita. Pronto, despistamos a escolta. A gente foi bater lá no Ministério das Cidades. Esse da imagem que você vai ver aqui daqui a pouco. Das cidades, que é um prédio espelhado, novo, na frente no começo da Avenida L2. Muito perto da esplanada dos ministérios. Dava para ver os ministérios, né? Olha lá. Aí a gente não ocupa o prédio todo, a gente só ocupa a portaria. Em nenhum momento da ocupação lá dos 7 dias que a gente passou, 6 dias que a gente passou lá, né? A gente atrapalhou o funcionamento do ministério até para ter uma margem de negociação. Aí o que que acontece? O governador Agnello não pôde fazer nada, né? Porque o PT é uma força reacionária. Mesmo porque se tivesse tentado nos remover, a gente invadiu o prédio todo aí para tirar já era, né? Né? Aí começou, aí a gente ficou lá 6 dias, né? Porque, mano, a grande maioria, né, dos acampados, né, mano, trabalha. Os caras saíam para trabalhar de dia e voltava de noite. Quem não trabalha estava procurando emprego ou fazendo bico. Né? Aí eu assumi o setor da ciranda. Eu cuidava das crianças do acampamento, era babá, só que no final eu fiz
um trabalho pedagógico lá com os meninos, lá, uma coisa séria, né, mano? Uma coisa séria. E, mano, e uma coisa que eu esqueci de dizer, mano, mas uma coisa que me impressiona no movimento dos trabalhadores sem teto é a quantidade de mulheres que são líderes, mano, que são lideranças, mano. A mulherada comanda o sem teto, né? Aí quando chegou lá no Ministério da Cidade, chegou eu, Guilherme Boulos veio de São Paulo e a companheira Maria. Chegamos lá. E tem esse vídeo aqui, ó, da gente chegando no Ministério da Cidade e o Guilherme Boulos discussando. Poder popular! Criar! Poder popular! Criar! Poder popular! Criar! Poder popular! Pela manhã, apareceu aqui fora e marcou uma nova reunião para daqui a meia hora, às 3h30. E nessa reunião já vai estar presente, além do Ministério, o GDF e também a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, né, que cuida dos terrenos do governo federal. Então, aqueles órgãos que precisam estar para que haja uma solução para o nosso problema, vão estar aí hoje, daqui a meia hora, vai ter uma nova rodada de negociação. De toda forma, gato escaldado tem medo de água fria. Certo? A gente já não foi uma, já não foi duas, já não foi 3 vezes, a gente subiu para uma negociação com todo mundo que podia resolver e descia sem nada resolvido. Então, por conta disso, companheiros e companheiras, a coordenação do movimento propôs uma decisão, uma posição nossa, que a gente queria colocar aqui para os companheiros, que é uma posição que demonstra que a gente não vai arredar pé enquanto não tiver uma solução. Uma coisa é nós falarmos isso aqui na Assembleia. Outra coisa é nós demonstrarmos isso com as nossas ações. E por isso, além de ficar, de persistir, de resistir, como cada companheiro e companheira está fazendo aqui, já desde o Palácio do Buriti, e antes desde a ocupação de Ceilândia, e alguns companheiros já 1 ano atrás, desde Braslândia, essa corrente não vai se quebrar. Mais do que isso, a gente se acorrentar aqui com a seguinte definição: a cada dia, a gente espera que consiga resolver isso o mais rápido possível. Mas se não resolver isso hoje, a cada dia que precisar ficar aqui, a gente bota mais um na corrente. Então, eu queria pedir aqui para os companheiros que a gente desse uma salva de palmas primeiro para a companheira Delma, que acaba de ser colocada. Para a companheira Maria, que também está se aposentando agora. E para o companheiro Serginho, que também são os 3 companheiros, primeiro, e a gente espera que possam ser os últimos, a se acorrentar numa demonstração de que não vamos sair sem vitória daqui. E de que nenhum governo, por mais ameaça que faça, por mais agressão que possa querer fazer contra o movimento, vai conseguir quebrar a corrente da nossa luta, né? Esses 3 companheiros, nesse momento, são o símbolo da luta que nós estamos fazendo aqui, o símbolo da nossa luta em Ceilândia. Mas só pode ficar os 3 por agora? Por enquanto os 3. Por quê? Porque esses 3 companheiros não vão poder sair da corrente para nada. Eles vão fazer as necessidades aí. A gente já comprou lencinho umedecido, porque eles não vão poder sair para tomar banho, né? Então, nós vamos precisar de muita gente também que não esteja acorrentada para poder ajudar a cuidar desses companheiros e para poder fazer todas as tarefas necessárias aqui. Então, por enquanto vão ser 3 e se isso não se resolve hoje, a cada dia sem negociação mais um, né? Discurso muito bonito, inclusive.
Aí, o que que acontece? O PT, né? O PT manda alguns assessores participar dessa fase do acampamento lá do, do Ministério das Cidades, né? Então, inclusive, foi o GDF, o GDF, né? Que forneceu alimentação lá pela secretaria, tipo uma secretaria que eles criaram lá para pessoas carentes, né? Estavam fornecendo lá e tinha os assessores lá do PT, pá. Aí o que que acontece? A gente tá lá no sexto dia lá, né, pá. Aí, de repente, mano, o companheiro começou a gritar, um dos lideranças lá, até de Brasília, não era de São Paulo, começou a gritar, ixi, o Agnello, né, falando do governo, o Agnello acaba de assinar a portaria, né, um decreto, sei lá, a portaria e tal, pá, ganhamos, porque a gente tava lá, né, tava querendo a moradia, né, a gente tava querendo... Só que nosso objetivo inicial, não, nosso objetivo imediato era que o GDF desse para as famílias cadastradas do movimento um auxílio, tipo um auxílio emergencial, que era para destinado para quem tem a casa que pegou fogo, inundado e tal, e a gente queria esse, esse benefício para as famílias do movimento. Aí o companheiro começou a gritar, assinou o decreto, a portaria, não sei o quê, papapá. Aí a gente começou a gritar, vencemos. Mano, foi uma maior comemoração. Alguns acampados estavam com um sorriso na boca, mano. De felicidade. E outros com cara de mal, parecia até um soldado, sei lá, um lutador. Ganhamos. E pá. Aí os funcionários do Ministério da Cidade, o que que eles fizeram? Eles picotaram o papel para esperar o momento da vitória. Quando a gente começou a gritar, vencemos, eles começaram a jogar papel picado em cima da gente, uma chuva de papel picado. Mano, a cena foi muito linda, mano. A cena dos acampados comemorando, um sorriso, outros com cara de bravo e os papel caindo, mano, foi coisa de cinema, mano. Aí tava lá, aí eles iam liberar isso aí, como eles liberaram esse valor aí, essa ajuda de custo, que era quase o salário mínimo. Se duvidar, era até no salário mínimo. E o governo destinou um ginásio para gente ficar até cadastrar todas as famílias. Aí já tava ganho a parada, a gente já tinha ganhado, a gente já tinha conseguido nosso objetivo imediato. Aí tinha uma menina que era assessora do PT, que eu conheci na ocupação da Câmara Legislativa, que ela era metida cantora de rap. Ela, não, eu sou rapper, tal, eu sou MC e tal, não sei o quê. E foi conversar comigo. Né? Foi muito rápido, a conversa foi muito rápida, ela usou indiretas, mas ficou bem claro para mim o que ela estava fazendo, o que ela estava propondo. Para mim, eu cheguei, não quero cantar rap, não quero ficar famoso, não quero ficar rico, eu quero fazer minhas poesias aqui e fazer revolução, mano. Porque essa é a minha cara. Muito obrigado pelo convite. Só que, por que ela tentou me corromper oferecendo um cargo de MC? Porque lá no sindicato dos bancários eu me corrompi pela vaidade. Aí eles me ofereceram, né? Porque tem um ditado na Marinha que diz que a assombração sabe para quem aparece. Por isso que ela tentou me corromper. Porque eu já tinha sido corrompido lá no sindicato dos bancários pela vaidade. Por isso que eles me ofereceram me chamaram para ser rap e não me ofereceram um cargo como fizeram com o idiota, com o imbecil do Chaparral. Né? Aí, pô, se ela tivesse, não, sinceramente, mano, não, sem caô. Se ela tivesse me oferecido um cargo, mano, num ministério desse, numa secretaria dessa do GDF, eu tinha xingado ela. Entendeu? É por isso que eu falo, mano, que o PT corrompeu, cooptou os líderes da subsede, mano. É por causa disso, mano. É por causa disso que eu tô dizendo, mano. É por causa disso que eu tô dizendo. Corrompeu, mano. Tentou me corrompeu, tentou me corromper de novo. E eu digo mais, o governador Aguilar não tem governador Aguilar, é o PT, mano. O PT, mano,
Nesse acampamento de Jesus Rocha, ele corrompeu toda a liderança, mano. Toda a liderança do movimento dos trabalhadores sem teto de Brasília foi corrompida naquele acampamento. Começando pelo Vitor. O Vitor é o famoso militante liquidação. Qualquer trocadinho, ele se vende. Os únicos que não foram corrompidos foram a Lena, eu e Zezito. Né? O Chico Carneiro era apoio, tava mais no apoio ali. Mas não se corrompeu também, não. Você tá me entendendo? É por isso. Vou te dar mais outro exemplo.